Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil vive uma epidemia de diabetes. O Brasil é o quinto maior país, de incidência em diabetes. Então, fica apenas atrás para China, Índia, Paquistão e Estados Unidos. E a estimativa de incidência para o diabetes em 2030 gira em torno ali de 21 milhões. Muitos portadores da doença nem sabem que tem o problema crônico. Questões socioeconômicas e ambientais estão envolvidas no diagnóstico, que às vezes é tardio. Isso, ambiental, demográfico, fatores socioeconômicos e genéticos. E quando a gente fala sobre diabetes tipo 2, que é a principal manifestação na verdade, 90% dos pacientes que são portadores de diabetes, eles são dessa classificação do diabetes tipo 2. Ela está associada a uma má alimentação, uma dieta não balanceada, e já a gente aborda sobre isso, sobre inatividade física, que é a não realização de atividade por pelo menos 150 minutos por semana, e uma má alimentação. Então, esses fatores, obesidade, má alimentação, atividade física, aumenta a prevalência do diabetes tipo 2. Alguns sinais podem indicar a presença do diabetes tipo 1, aquele que a pessoa já nasce. E o tipo 2, que é desenvolvido através de maus hábitos de vida, além do gestacional. A classificação do diabetes, ela envolve a etiologia e não o tratamento. Então, existe o diabetes tipo 1, tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes, que estão associados a medicamentos, outras doenças genéticas. Então, o diabetes tipo 1, ele vai ter uma forma mais abrupta dos sintomas, que se dá por excesso de xixi, o paciente urina várias vezes, a frequência aumentada, uma sede excessiva, o paciente começa a perder peso e sente muita fome, uma fome mais excessiva comparado ao que era o padrão da alimentação dele. E já o diabetes tipo 2, muitas vezes ele chega para a gente já um pouco tardio, ele não tem esses sintomas tão clássicos, e ele chega para a gente já com uma visão borrosa, ou chega muitas vezes em urgência e emergência buscando atendimento, porque está tendo alguma complicação do diabetes. E já o diabetes mellitus gestacional, ele não apresenta esses sintomas. O não controle do diabetes pode trazer consequências sérias para a saúde do paciente e até a morte precoce. É importante que esse paciente ele tenha consciência do tratamento. E o tratamento ele envolve fatores não medicamentosos e medicamentosos. Então, dentro dos não medicamentosos, a gente tem uma alimentação saudável, adequada, reduzido em excesso de açúcar, uma boa ingestão de líquidos, de água, Então, esses alimentos ultraprocessados, refinados, acabam tendo impacto no controle glicêmico desse paciente que é portador de diabetes. Esse paciente precisa fazer uma atividade física porque vai ter impacto na glicemia. Também precisa evitar hábitos tóxicos, que seriam o fumo, o tabagismo e também o etilismo. A pessoa que não cuidar, ela, sendo direto, ela corre risco de morte, de amputar algum membro? Como é que você pode classificar isso? Então, quando esse paciente ele não tem um tratamento adequado, ele demora anos para ser diagnosticado, ele pode ter sim complicações, a curto e a longo prazo. Então, a curto prazo tem algumas doenças agudas, por exemplo, se for diabetes tipo 1, ele pode evoluir com cetoacidose diabética. Se for o tipo 2, ele pode apresentar também um estado hiperosmolar glicêmico. Então, esse paciente ele pode ter essas complicações a curto prazo e a longo prazo esses pacientes eles podem desenvolver doença renal do diabetes ou retinopatia, que é acometimento do vaso dos olhos, por complicações de um diabetes não controlada, assim como também pode ter doença cardiovascular. Então, pode também evoluir com o pé diabético. Então, o paciente ele fica sujeito a essas complicações quando ele não tem um tratamento adequado. Se você tem sintomas que podem indicar o diabetes, é urgente a procura e ajuda médica para um tratamento correto
e adequado. Quando ele tem qualquer um desses sintomas que eu comentei durante aqui essa entrevista, seja excessiva, fome, perdendo peso, ele precisa sim consultar com o médico, né, para realizar exame de rotina. E os pacientes que são grupo de risco, né, quais são esses grupos de risco? Idade maior de 45 anos, que são portadores de obesidade, que têm hipertensão, que teve histórico de diabetes gestacional, que nasceram o peso acima de 4 quilos. Esses pacientes eles precisam também realizar exames de rastreamento, glicemia de jejum, para tentar detectar precocemente complicações ou, na verdade, até diagnosticar o diabetes.